Coleção Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu sou Isaura Lacerda e hoje eu vou te ensinar a confeccionar mais um lindo personagem, Marquês de Rabicó. Vem comigo aprender a fazer todo o passo a passo. Bom, para o passo a passo de Marquês de Rabicó, eu vou utilizar uma malha. Você pode usar uma malha rosada, né? Um rosinha mais claro. Aqui eu tô usando malha cardada, mas pode ser a malha PV, malha fria, pode ser tricoline também 100% algodão, na cor rosa bebê, né? Tem que ser um rosinha bem clarinho. Marquês de Rabicó, ele é um porquinho, né? Então, um tom mais rosado. Como a minha malha cardada, ela é um salmão, puxado assim para um rosado, eu preferi utilizar ela, mas pode ser qualquer tecido. Então, assim, para fazer os meus bonecos, eu utilizo a direção correta do tecido. A minha malha está esticando na horizontal, então eu posiciono os meus moldes na vertical, para que eles estiquem assim na posição que fiquem gordinhos. Se o seu tecido for algo que não estique, coloque o tecido no sentido que a auréola fique assim na vertical, e você coloque os seus moldes todos no sentido da auréola também, para que ao encher, eles fiquem com uma modelagem bonita também, tá bom? Então, posicione o corpo de Marquês de Rabicó, desenha. Ao desenhar, você vai costurar em cima do risco, na lateral, em cima do risco, na lateral. E vai deixar a base aberta e o topinho da cabeça na marcação aberta também. A perna de rabicó, desenha, costura em toda a voltinha, deixando a abertura aqui. O braço, desenha, costura em toda a voltinha, deixando a abertura. A orelha, desenha 2 vezes, costura em cima de toda a voltinha, deixando uma abertura. Você pode também estruturar. No meu caso, eu vou estruturar com uma vez no feltro. Então, eu já tenho aqui desenhado e costurado. Vou colocar 2 vezes na malha e uma vez no feltro. Costuro toda a volta, deixando uma abertura aqui. Depois eu vou só cortar e desvirar para ficar aparecendo só a malha e o feltro me dá uma estrutura nessa orelhinha. E essa parte aqui arredondada, esse círculo, é a fuça, né? O focinho ali de Marquês de Rabicó. Você vai desenhar uma vez só no tecido duplo, costurar toda a volta. Depois eu vou dar só um pequeno pique aqui para poder desvirar e encher. Combinado? Todas as partes aqui, então, costuradas, eu já recortei aqui o corpinho. Vou recortar aqui agora as pernas, refilar, né? Já costurei em cima do risco, deixando as aberturas. Vou refilar, já refilei os bracinhos, o corpo, a fuça. Então, vou refilar as pernas e as orelhas e volto para mostrar. Todas as partes agora recortadas, vamos desvirar para poder encher. A única parte que eu não coloco recheio aqui são as orelhas, mas eu vou desvirar aqui as pernas, os braços, vou embutir as pernas e colar os bracinhos, tá bom? Então, depois que eu fizer aqui o enchimento de todas as partes, eu volto para mostrar qual o próximo passo para vocês. Aqui na parte que é só uma fuça, eu dou só um pique e faço somente um buraquinho para poder desvirar. Bom, gente, depois de todas as pecinhas, os braços e as pernas recheados, eu vou levar para a máquina de costura e eu vou passar uma costurinha para fechar aqui as pernas. Eu deixo aqui, ó, 2 dedinhos aqui vazios e passo uma costurinha aqui. Os braços eu deixo aqui, ó, um dedinho vazio e eu passo uma costurinha aqui e outra bem na bordinha. 2 costurinhas eu passo no braço, uma aqui e outra bem na bordinha. O braço eu vou aplicar colando, tá bom? Então vamos para a máquina de costura. Feito isso, eu vou desvirar aqui o corpinho, vou colocar viradinho pro lado direito.
E ainda na máquina de costura, eu vou dobrar aqui a base do corpinho, meio centímetro. E com as perninhas já fechadas ali, costuradas, eu vou aplicar na máquina de costura as perninhas aqui dentro, ó. Da base do corpinho, passando uma costurinha, segurando as pernas aqui, tá bom? Bora lá. Então, o que eu fiz aqui? Como eu expliquei pra vocês, né? Fechei os bracinhos depois de recheado, passei uma, duas costurinhas e fechei as perninhas, tá vendo, ó? Uma costurinha aqui, outra aqui. Depois dobrei meio centímetro da base do corpinho, passei na máquina ali a costura, segurando o corpinho aqui, as pernas aqui no corpinho, na base do corpinho. Lembrando que a abertura tá aqui no topo da cabeça, de rabicó. Vamos à fuça. Dei aquele pique, né? E recheei. Coloquei aqui toda a fibra. Agora eu vou pegar uma linha de costura na cor rosa e vou vincar aqui, ó, costurando. Primeiro eu costuro aqui, entro e saio várias vezes até aprofundar e marcar esse lado, entro e saio várias vezes com a agulha e a linha até marcar esse lado, para poder formar a fuça do porquinho, né? E aplicar depois, tá bom? Para dar esse efeito aqui, ó, profundo, 2 furinhos profundos aqui, tá bom? Isso é só entrar aqui, ó, pelo buraquinho de trás várias vezes, sair aqui. Primeiro faz uma marcação com lápis, 2 marcaçõezinhas aqui, ó, uma de um lado, outra do outro, costura no vai e vem várias vezes até aprofundar assim e tá pronta a fuça do porquinho. As orelhas, elas têm um sentido, ó. Tá vendo que tem essa curvinha são pra dentro, ó. Então as duas é importante que estejam no mesmo sentido. Eu vou levar pra máquina e vou fechar aqui com uma costurinha, pra poder depois eu aplicar ali na cabeça do porquinho a mão, com pontinhos invisíveis. Então, primeiro, aqui tá aberto, ó, tá vendo? Tem um sanduíchezinho, né, com feltro no meio. Então, eu vou passar uma costurinha de segurança aqui embaixo, bem na bordinha, nas 2 orelhinhas, na minha máquina de costura, ok? Vou também rechear esse corpinho com a fibra. Depois que eu rechear, eu vou fechar o topinho da cabeça com a costurinha e aplicar os bracinhos colando mesmo, ok, gente? Do mesmo jeito que eu fiz com todos os outros personagens nas aulas que eu já ensinei, que foi da Emília, Pedrinho, Dona Benta, Saci, todos eles eu apliquei os bracinhos colando. Então, rabicó vou fazer do mesmo jeito. Depois que eu encher o corpinho, fechar o topo da cabeça, eu vou aplicar o bracinho colando, eu vou aplicar a fuça dele. Vou aplicar aqui também as orelhas e vamos preparar todo o figurino, a roupa de rabicó. Então aqui, ó, rabicó, ele tem os olhos, vou fazer os olhinhos dele expressivos, né, um pouquinho grandes aqui em cima. Então eu preciso centralizar essa fuça aqui no rostinho dele, para que eu possa aqui embaixo fazer um sorrisinho também. Uma boca sorrindo. No meio do rostinho eu coloco a fuça e aqui em cima os olhos. Antes de colocar a fuça, eu vou fazer a pintura dos olhos para depois eu aplicar essa fuça aqui. Porque se eu for colar agora, para pintar os olhinhos, vai acabar dificultando um pouco e até sujando a fuça, né? Então eu só vou marcar aqui, ó, com o lápis. Eu coloco a fuça aqui no lugar bem centralizado do rostinho de rabicó. E eu vou dar um pontinho de lápis aqui, ó, embaixo da fuça, onde que ela vai ficar. Faço 3 pontinhos. 1, 2, 3, 4. A fuça vai ficar aqui, nesse espaço onde eu marquei, centralizando aqui, ó. Dessa forma, fiz aqui, ó. 1, 2, 3, 4. E vou pintar os olhinhos aqui em cima. E aqui embaixo eu faço a boquinha. A boca eu já posso fazer depois que eu aplicar a fuça aqui no rostinho de rabicó. Os olhos de rabicó, eles são um pouquinho maiores. Então eu vou desenhar aqui, no molde vai ter o desenho dos olhinhos dele.
fazer 2 círculos maiores, aonde eu vou preencher com a pintura, com a tinta branca. Então, eu vou desenhar só para que eu possa ter uma direção do tamanho desses olhos, que eu vou preencher com a tinta branca. Desenhei aqui os olhos. Depois que eu fiz o desenho, eu vou só preencher esse desenho com um pincelzinho assim, ó, de cerda pequena. Você só vai aqui, ó, pintando com cuidado. Preenche o meio do desenho. Depois você vem dando o acabamento em toda a bordinha, ó. Onde tá o desenho do lápis. Cuidado para não colocar a mão lá no outro olhinho. Pronto, pintei aqui os 2 olhinhos, vamos para a segunda cor. Eu vou usar agora a cor preta, vou fazer a segunda bolinha. Aguarda primeiro essa etapa secar, secou, aí eu vou desenhar a segunda bolinha do olho para poder preencher na cor preta. Pronto, após a secagem da pintura branca do olhinho, eu vou fazer aqui, ó, a bolinha preta, a marcação da bolinha preta do olho com lápis. Olha, vou marcar aqui do outro lado, que é para eu poder preencher de preto. Desse jeito aqui, ó. Já pintei um, agora eu vou pintar o outro aqui com vocês, olha. Só preenchendo, com muito cuidado nas bordinhas. É importante a tinta estar diluída, não estar velha, né? Envelhecida assim, grossa. Vou virando aqui o bonequinho, ó. É importante fazer a marcação da fuça, né, aonde vai ficar a fuça. Você pode de repente colocar a fuça no lugar correto do rosto e desenhar ali a marcação dela com a canetinha fantasma e depois só fazer os olhos no lugar certinho, já sabendo que vai colar a fuça e os olhos vão ficar ali posicionados no local correto, né? Pronto, pintei então aqui a parte preta dos olhos. Após a pintura preta, eu aguardei a secagem e com a tinta branca e o pinta-bolinha, eu vou encostar na tinta branca aqui, ó, e fazer o pontinho de luz aqui no cantinho do olho. Dessa forma. Fazer um pouquinho maior. E vou fazer um pontinho de luz menor no cantinho externo aqui, ó. Dessa forma. Vou pegar agora um pincelzinho fino para puxar um cílio e fazer a sobrancelha. Para ficar mais delicado, eu vou usar uma canetinha micron. Se você sentir mais à vontade de fazer com pincel ou com a canetinha, né? Usa o material que você tiver mais facilidade de trabalhar, tá bom? Aqui no cantinho do olho eu vou puxar assim, ó. Desse jeito. E aqui embaixo também, ó.
desse jeito. Desse jeito. No outro cantinho também, faço aqui uma sobrancelha pequenininha. Do outro lado também. Ok? E vou aplicar um pouquinho de blush com a tinta para depois colocar a fuça, fazer o bigode e a boca. Com a tinta rosa e um pedaço de papel, vou pegar aqui um pedacinho de papel e um pincelzinho pituá. Eu vou tirar aqui, ó, o excesso no papel. E venho com a mão bem leve, dando batidinhas aqui, ó, sem pressionar, sem força. Só vou fazer um rosadinho aqui desse lado e um rosadinho aqui do outro lado. Só isso. Olha, já preparei aqui então o meu rabicó, o roxinho, né, a bochechinha do meu rabicó. O blanchezinho, o rosadinho, na verdade, né, do meu rabicó. Certo? Vou posicionar aqui a fuça com o alfinete só para eu ter uma direção do bigode dele. Então, eu vou colocar aqui um alfinete para segurar essa fuça. Eu só preciso colocá-la no lugar para que eu possa ter uma direção e fazer o bigode de rabicó. Então, coloquei aqui no lugar, vou pegar uma lã preta, vou precisar também de uma cola T6000 da Tec Bond. Ela tem um biquinho assim, ó, bem fininho, então facilita a gente fazer a aplicação dessa lã sem que suje o roxinho, né, sem que fique grosseiro. Não precisa ser a cola quente, pode ser essa cola T6000. Então, primeiro eu vou fazer o desenho do bigode com lápis e depois eu aplico essa cola e depois venho modelando o bigodinho com a lã preta, ok? Bora lá. O bigodinho de rabicó, ele é uma letrinha E, ele é como se fosse a letrinha E cursiva. Uma curvinha, ó, sobe, faz a curvinha, puxa pro lado. Do outro lado a mesma coisa, ó. Puxa a perninha, faz a curvinha, igual uma letra E, inclinada, né? E eu lembrei que rabicó também tem a sobrancelha dupla no desenho. Assim, ó, ele tem outro risquinho aqui, ó. Em cima aqui e outro aqui, ó. Então, vou fazer um aqui e outro aqui. Vou marcar bem aqui. Eu poderia fazer o bigode dele com a caneta Micron também. Mas eu não quero, eu quero bem marcado, então eu vou fazer com a lã. Agora eu vou remover a fuça. Venho com a cola T6000. Vou aplicar a cola aqui em cima. Desse jeito. Venho agora com a lã, deixa eu colocar aqui o biquinho, porque essa cola seca muito rápido. É uma agulha na tampa, tá vendo? A gente coloca aqui a agulha dentro do biquinho, ó. E fecha para que não seque. Venho aqui com a lã, deixa eu cortar a pontinha dela que tá desfiando. E eu vou aplicar essa lã aqui, ó. Colando. E modelando. Apliquei então a lã, modelando em cima do desenho. A filmagem cortou, não consegui filmar completo. Aí eu venho colar então aqui, ó, a fuça de rabicó. Bem aqui, certinho, desse jeito. Vou pegar aqui a cola quente.
Olho aqui direitinho, bem centralizadinho onde eu vou colocar. Vou colocar um alfinete para garantir que isso aqui vai segurar direitinho, vai secar tudo bonitinho. E o próximo passo é só desenhar a boca. Vou usar a canetinha Micron também. A boquinha eu vou fazer só aqui, ó, de cantinho mesmo. Um sorrisinho desse jeito. Assim. Prontinho, então, o meu rostinho de rabicó. Vamos agora aqui, então, aplicar as orelhas, que eu vou aplicar costurando com pontinhos invisíveis, olha. Tá vendo? Que fofinho que ele vai ficar. Então, aqui, ó, você vai pegar as orelhinhas na posição correta. Observa aí que as orelhinhas têm aquela curvinha que eu falei pra vocês, ó. Essa curvinha pra dentro. Posiciona no lugar certinho que elas vão ficar abertas assim na cabeça, porque aqui nesse meio onde tem essa costura, eu vou colocar um chapéuzinho que ele usa. Então, eu coloco bem abertas aqui, ó, deixando um espaço de 4 dedos aqui, ó, tá vendo? 4 dedinhos aqui no meio. E eu vou aplicar, ou você pode, ó, eu vou deitar ela assim no sentido contrário, bem em cima da marcação da costura e costurar pontinhos invisíveis, depois voltar com ela dobrando ou colar. Eu vou aplicar colando para vocês verem que é um jeito bem facinho de aplicar, ó. Eu passo um risquinho de cola aqui, venho com o bico da pistola tirando o excesso assim, ó, para não transbordar. Vou aplicar aqui, ó. Pressiono bem. Vou fazer isso com a outra também, ó. Aqui assim. Coloco um risquinho de cola bem fino e passo o bico da pistola para tirar o excesso. Pressiono bem. Quando esfriar, eu vou trazer aqui pra frente, ó. Vou dobrá-las aqui pra frente, desse jeito. Ó. E aí vai esconder, né, aquele acabamento. Coloca aqui um pouquinho de cola. Opa, tá balançando aqui a câmera. E cola as orelhinhas dele aqui na frente. Vendo? Carinha de porquinho mesmo, né? Vamos colar agora os bracinhos de rabicó. Pego aqui, ó, o bracinho dele não tem formato de mão, mas tem essa curvinha bem pouquinho aqui, ó, onde salienta a mãozinha dele. Vou aqui colocar um pouquinho de cola no meio das duas costuras. Colo aqui de um lado. Segura bem. E agora vamos preparar a roupa de rabicó e deixar ele bem lindo, maravilhoso e charmoso. Vamos para o próximo passo. Então aqui, gente, ó, para a roupa de rabicó, para a camisa, eu vou precisar para frente da camisa 2 vezes. Tecido principal é aberto, deixa eu colocar aqui para vocês verem, ó. Para frente da camisa vai ser assim, ó, aberto.
Então, 2 vezes no tecido principal e 2 vezes no forro. Aqui para o forro eu tô usando um TNT, porque o tecido principal tava pequeno o tamanho. Então, eu tô aproveitando um TNT para fazer o forro. Então, aqui é a frente da camisa. E para as costas, 1 vez no tecido principal e 1 vez no forro, que eu também vou usar o TNT. Vou unir aqui pelo ombro a frente com as costas no forro e vou fazer a mesma coisa na parte principal. Eu vou unir a frente da camisa com as costas pelo ombro. Vou passar uma costurinha ali na máquina e volto para mostrar para vocês. Passo uma costurinha reta aqui no ombro, no forro e no tecidinho principal, tá? Deixa eu mostrar aqui de pertinho, ó. Aqui assim, ó. Pra depois a gente vir embutindo essas 2 partes. Pronto. Aqui é o tecido principal da camisa de rabicó. Eu já costurei a frente da camisa e as costas pelo ombro e no forro fiz a mesma coisa. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou sobrepor o forro frente com frente aqui no tecido principal e eu vou passar uma costura agora de um pé de máquina unindo os dois, costurando aqui, ó, toda essa frente, pegando o decote do pescoço e toda essa frente aqui. E vou passar uma costura reta também aqui na parte de trás. Aqui, ó, nessas laterais e na cava, eu vou deixar aberto, tá bom? Então, a minha costura é só aqui na frente, decote do pescoço, finaliza a frente e uma costura reta aqui na parte de trás. Pronto. Esqueci de falar um detalhe também, gente, ó. Além de costurar aqui na frente, eu também costurei aqui nas mangas e aqui na parte reta das costas. Então, aqui, ó, na lateral, né, aqui nas laterais, tanto da frente quanto das costas, ficam assim abertas. Vou refilar nessas sobrinhas que ficam aqui, vou dar uns piques em toda essa curvinha aqui, ó, do decote do pescoço, da frente da camisa, e vou desvirar essa camisa para eu poder, então, fechar aqui as laterais e ela ficar prontinha pra gente, então, fazer a calça de rabicó. Pronto. Feito todas as costuras e desvirada toda a peça, agora eu vou rebater uma costurinha em toda essa bordinha com a linha na mesma cor para poder assentar. Aqui atrás também eu vou rebater e aqui na manga eu vou dobrar 1 centímetro somente para marcar um punho e vou rebater uma costurinha aqui também. Feito isso, eu vou fechar aqui as laterais, claro que virando pro lado avesso, né? Vou virar aqui tudinho. E eu vou fechar aqui a lateral dessa camisa, fechando a cintura e a manguinha, para então vestir o nosso rabicó e a gente poder preparar então a calça dele também. Prontinho, pespontei toda a voltinha. Agora eu vou fechar aqui as laterais, passando uma costurinha ali na máquina e deixando essa camisa prontinha. E assim ficou a camisa de rabicó prontinha, que agora é só vestir, colocar botão. Vamos então ao passo a passo da calça de rabicó para ele ficar mais lindo ainda. Vamos lá? Para a calça de rabicó, vou utilizar aqui um tecidinho listrado, com as listras assim, ó, nessa direção em pé. Tecido duplo, pega o molde, desenha, corta no risco. Cortou no risco, eu vou passar uma costura em um dos cavalos. Costurei um dos cavalos, eu vou abrir assim. O cós eu vou dobrar 2 centímetros, aplicar o elástico, puxando e franzindo na máquina.
A bainha eu vou dobrar uma, duas e passar uma costura. Eu não vou aplicar elástico aqui na bainha da calça, tá bom? Não precisa aplicar elástico aqui, somente no cós da calça de rabicó. Pronto, colocado o elástico aqui no cós da calça de rabicó, feito aqui a bainha na perninha da calça, eu vou fechar o outro cavalo e vou passar uma costurinha no meio das perninhas aqui, ó, pra fechar a perna da calça. Bom, gente, vamos preparar aqui então uma cartola para o nosso rabicó. Eu vou cortar esse molde no feltro duplo, ele tá aqui 2 vezes, e vou cortar esse molde no feltro duplo também. Vou levar para a máquina com a linha azul e vou costurar toda a voltinha desse e toda a voltinha desse na bordinha bem costuradinho, porque nada aqui vai ser desvirado, tá bom? Bora lá. Costurei toda a bordinha dessas duas partes, vou pegar essa daqui e sobrepor dessa maneira e colar. Vou colar assim. Colei aqui, usei a cola T6000, mas pode usar a cola quente também. E vou colar aqui, ó, na aba do chapéu, vou usar a cola T6000 também. Vou aplicar toda aqui, ó, na bordinha, com cuidado para não melar. Apliquei assim, em toda a bordinha. Ela seca rápido. Aplico bem centralizadinho aqui, pressiono. E vou cortar agora um pedacinho para colar aqui. Ou você já pode vir direto no feltro, aplicar a cola aqui, aplicar o feltro aqui em cima e só cortar a sobra, como eu vou fazer agora. Antes de dar o acabamento com o feltro aqui, eu vou colocar um pouquinho de fibra para que essa base do chapéu não amasse, para que ela não fique mole e ao pressionar aqui a tampinha do chapéu, ela não venha. Colei então aqui, ó, depois que eu coloquei a fibra aqui dentro, colei então esse retalhinho de feltro, vou refilar, cortando aqui toda a voltinha. E tá pronta então a cartola de rabicó. Coloquei aqui então um pouquinho de cola quente e vou aplicar aqui, ó, na cabeça de rabicó, essa cartola. Agora vamos vestir o nosso rabicó. Aqui na camisa, 3 botões. No momento eu não tenho o velcro, né? Mas aqui atrás dos botões eu vou colocar um velcro, e aí em casa você pode colocar também, porque os botões são só para simular, né? E aí ao vestir a gente vai fechar com o velcro, tá bom? Vou colocar aqui a camisa dele, porque ele tá muito lindo. Assim como todos os outros personagens, né? Se você ainda não viu a aula de Emília, Dona Benta, Tia Anastácia, Pedrinho e Saci, já tem disponível no canal do YouTube. Se inscreva no meu canal, deixa o seu like, compartilha, para que outras pessoas possam assistir também, tá bom, gente? Vou colocar aqui a calça de rabicó. E é como eu falei pra você que tá aí me assistindo, coloca um velcro aqui, ó, ou um botãozinho de tic-tac, né, pra poder fechar a camisa dele. Eu vou colocar um velcro e tá prontinho
a camisa de rabicó e a roupinha dele. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. E assim ficou o meu marquês de rabicó. Eu amei muito fazer esse porquinho querido. Espero que você tenha gostado também e entendido essa aula. Se inscreva no meu canal, deixa o seu like, tá bom? Curte bastante. Veja na descrição da aula o link aí, ó, nos comentários fixado do canal do YouTube, para que você possa adquirir esse projeto digital com 9 personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo no meu site. Lindíssimos, maravilhosos. Não perca essa oportunidade de poder fazer lindos personagens assim, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Eu amei. Um beijão para todas vocês.